relação do café e da cafeína, e eu contei do nosso episódio que a gente gravou em 2019, que foi bem impactante na época, assim, as pessoas não sabiam, né, sobre Ninguém isso, falava disso, né? falava disso, e assim, naquele episódio foi bem divisor de águas para muitas pessoas, né? E começaram a prestar mais atenção no consumo do café, da cafeína. E você foi uma das pessoas que mais levantou isso, né? E levanta isso dessa relação de usar o café e a cafeína de forma muito racional, né? Porque é interessante, ela é incrível, mas tem que saber usar da forma correta. Então, acho que essa nossa conversa de hoje vai ajudar muita gente, que tem muitas mulheres que não sabem desse impacto. Eu estava comentando com elas também aqui que para nós mulheres o impacto da cafeína acaba ainda sendo maior. Essa sensibilidade que a gente tem à cafeína acaba sendo maior por causa das nossas oscilações hormonais, etc., né? Dependendo da fase da vida, da fase do estresse. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, contasse para a gente também toda essa relação do café e da cafeína e o porquê, né, que a gente aborda isso com tanta ênfase dessa importância de fazer esses ciclos com o café e a cafeína. Perfeito, obrigado aí mais uma vez aí, Castri, pelo convite. Estou com muita saudade de fazer conteúdo com você. Realmente esse nosso podcast aí foi fenômeno, né? Muitas Foi. pessoas mudaram uma chave ali, né? Viraram uma chave e começaram a utilizar a cafeína de uma forma consciente, né? E eu não sei o que você já explicou até aqui, para não ficar sendo redundante, mas a questão de usar a cafeína de uma forma consciente, muitas pessoas interpretam como se eu não gostasse de cafeína. Fala assim, não, o Duprá, cafeína, imagina, eu Eu não tomo sei. cafeína, indo para como se eu fosse, tipo assim, achasse a cafeína um vilão. E não, na verdade, eu acho a cafeína o super stack da natureza, né? Um presente divino da natureza para os seres humanos, não só para os seres humanos, né? Então a gente tem aí algumas possibilidades do porquê a cafeína existe na natureza. A primeira delas é para proteger as plantas, né? Ela serve como metabólito secundário, que vai proteger aquelas plantas de insetos, proteger aquelas plantas da radiação ultravioleta. Então é uma proteção das plantas. A segunda hipótese que a cafeína existe é justamente para que a gente priorize a polinização dessas plantas. Então a gente sabe que determinadas quantidades de cafeína em algumas plantas, elas fazem com que aquelas abelhas, elas vão procurar as plantas para polinizar que tem cafeína. Uhum. Então é como se a própria abelha tivesse um vício na cafeína em determinada quantidade. Esse vício na cafeína, eles fizeram alguns estudos expondo uma planta que tinha cafeína, expondo a mesma planta sem cafeína para aquela abelha, e eles perceberam que a planta busca, a abelha busca a planta que tem a cafeína. Então, dessa forma, a gente vê que a cafeína tem um substrato, uma necessidade na natureza, né? Ela é um presente divino para os animais, para as plantas, né? Para os insetos e também para os seres humanos, como a gente pode acompanhar na história da humanidade. Então, durante o desenvolver da história da humanidade, a partir do momento que a gente colocou a cafeína na rotina, a gente modificou completamente a forma do homem lidar com o conhecimento. Né? Isso aconteceu a partir mais ou menos do século XVII, quando a gente analisa a história da cafeína, o café, né, que é o grande precursor da cafeína, a gente tem chás com cafeína, café com cafeína, mas a grande difusão da cafeína no nosso ocidente, ela veio muito através do chá e do café, e principalmente do domínio do café após o século XVII, quando o café chegou na Inglaterra. E isso a gente pode analisar, no ponto de vista, o que aconteceu quando esse café entrou, né, e dominou o Ocidente. Antes, a gente tinha uma forma de pensar, de racionalizar. E com o surgimento do café, surgiram as casas de café. Né? No século XVII, em Londres, 1650, 1640, a gente já tinha casas de café surgindo. E aí, isso fez com que as pessoas se unissem para tomar um composto que agora podia melhorar a sua cognição, né? Aumenta a sua dopamina, ela silencia os receptores de adenosina, que a gente pode entrar também o que isso, né, acarreta no seu cérebro, mas a gente modifica a forma com que o seu cérebro está. Então, uma coisa básica que a gente tem que lembrar é o seu cérebro sobre cafeína, ele é completamente diferente do que o seu cérebro virgem de cafeína. São formas de ativar diferentes. E isso não só em um dia. Isso a gente viu depois que a gente ligou o modo cafeína on na humanidade.
Então, a partir do século XVII, a gente também teve, junto com o surgimento do café, o aumento da ciência, da racionalização, das reflexões, das grandes reuniões intelectuais. Então, nessas casas de café, a gente tinha, por exemplo, o ilustre Isaac Newton fazendo suas teorias. Nas casas de café, a gente tinha, por exemplo, Voltaire, né, fazendo as suas reflexões. Então, os cafés, né, as casas de cafés, os espaços onde a gente consumia uma substância, eles foram muito importantes para que a gente tivesse também uma nova forma de ativar a mente, dessa vez de uma forma reflexiva, né, trocando ideias e trocando conhecimentos. E isso permitiu com que realmente a gente entrasse no que a gente chama de era da razão. Então, a cafeína, ela ativa o nosso cérebro de uma maneira muito específica e por isso, né, por este motivo, que eu gosto de manter esse ilustre efeito, né, essa ilustre sensibilidade que dá no nosso corpo da cafeína. Se você é um usuário crônico da cafeína, você perde isso. Então, se a gente observar o que aconteceu nesse desenvolvimento, é muito interessante, Castro, porque a gente tinha, numa época antes do café, as pessoas com medo de tomar água, as águas eram contaminadas, e, né, pela lenda do café, o café foi descoberto aí por um observador de cabras, né, e viu que as cabras comiam fruto lá, o famoso caudi. E aí a gente percebeu que quando a gente esquentava o café, realmente a gente tinha as propriedades, né, aromáticas, as propriedades químicas do café. Então o café tinha uma peculiaridade muito importante nessa época, que era ferver a água. E a gente não tinha costume de tomar nada com água fervida. E o café, ele tinha necessidade de você fazer com água fervida. A gente não conhecia, né? Não tinha visto bactérias, não tinha microscópio, a gente não sabia a questão das bactérias, mas a gente sabia que se você tomasse uma água que não era do café, você podia adoecer e ter diarreia. Então, era priorizado vinho ou cerveja, que não crescia bactéria, não crescia nenhum organismo. Então, aí você tinha uma escolha. Ou você acordava e tomava vinho ou cerveja, para você não se intoxicar com algumas águas, ou você tomava café. Então, quando você compara a pessoa cognitivamente que tomava vinho ou cerveja, ela não tinha a mesma cognição, a mesma capacidade intelectual da pessoa que ia tomar o café e já estava ativado com a cafeína. Então, a gente teve um looping gigantesco de padrão de consciência nessa época. Então, resumidamente, né, fui até o Japão e voltei, mas a cafeína, ela serviu muito para estimular todo o nosso conhecimento de hoje da modernidade. Se não fosse a cafeína, a gente, né, grande parte dos inventores, dos gênios, da criação, foi feita sob efeito de algum stack. Um dos stacks, o mais importante, é a cafeína. O outro é a própria nicotina, o tabaco. Então, a cafeína é importantíssimo. E aí, agora respondendo objetivamente o que você me perguntou, qual é a importância de você fazer o uso consciente da cafeína? A gente já viu que a cafeína é muito importante para o seu modo de ativação, para o conhecimento da humanidade e para como você vai pensar. Dito isso, se você usar cronicamente a cafeína, você perde esse brilhantismo. Se você usar de uma forma consciente, você ganha ou potencializa esse brilhantismo. Então, respondendo assim objetivamente, se você não usar de forma consciente, você não tem o melhor da cafeína. Perfeito. Nossa, e muito, muito interessante essa abordagem que você fez para responder a pergunta, porque para a gente entender, né, o porquê esse consumo que a gente tem hoje faz parte disso, de um contexto cultural também, né? E aqui no Brasil muito forte. E esse contexto cultural é muito engraçado, né? Porque as pessoas às vezes vão consumindo as coisas sem saber o impacto disso no corpo delas. Isso também vai de uma falta de processos de autoobservação, porque as pessoas põem isso na prática, na rotina delas, fazem esse consumo. Assim, a gente conhece pessoas que fazem uso de café há 30 anos, todos os dias, diariamente, nem sequer presta atenção, né? Do impacto disso no corpo, do impacto disso nas questões de ansiedade. E aí a minha questão aqui, né, de trazer isso para a saúde da mulher, ela vem muito também disso, né? E ainda mais essa hoje que para todo mundo, né? Essa exigência que a gente tem de performar, de fazer e de ficar o tempo inteiro, né, ativo e ter que usar coisas para manter o foco, a concentração e nesse estado mais de alerta. E aí eu queria passar por esse agora, né, pelo lado negativo desse consumo excessivo. A gente sabe da importância de usar isso de forma, ela é incrível, mental, mas para que a gente tenha esse benefício,
a gente precisa entender o porquê que é negativo fazer esse uso excessivo, né, e irracional, qual é o impacto disso, especialmente nas questões de ansiedade, e até mesmo piorar o déficit de atenção, né? Porque daí você fica mais ansioso, você não consegue concentrar, você não consegue focar. E nessa dependência, né, que muitas pessoas têm, isso passa também por uma questão até mesmo genética para algumas pessoas. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, o impacto na ansiedade e no sono. Só antes de você responder, eu vou só dar uma breve depoimento meu, assim, porque eu sou sensível ao café, eu sou metabolizadora intermediária de cafeína, não sou metabolizadora lenta, mas para mim se eu tomar café por mais de uma semana, todos os dias, pode ser só pela manhã, todos os dias, eu já sinto o impacto disso na qualidade do meu sono, na ansiedade, já naqueles pensamentos, aquela dificuldade para meditar, aquele sono que fica mais leve. E aí, depois eu vou explicar essas questões do impacto no ciclo menstrual, né? Porque dependendo da fase do ciclo, isso piora. Mas eu queria que você trouxesse aqui pra gente esse impacto nas questões de ansiedade, insônia, e do porquê isso acontece em relação aos receptores de adenosina, que eu acabei não explicando ainda para eles. Perfeitíssimo. Então, você lembrou bastante, né, a questão genética. Uma coisa muito interessante também, comparando aí a minha genética com a tua para café, uma coisa que a gente sempre debateu entre nós, eu sou metabolizador rápido de cafeína. Era para eu ser uma pessoa completamente, né, nem perceber os efeitos da cafeína. Uhum. Mas, apesar de eu metabolizar rápido, eu sou muito sensível ao efeito da cafeína, né, ao eco do efeito, né? É como se você jogasse uma pedra no lago. A minha pedra, ela cai suave na água, mas as ondas, né, do lago me incomodam muito, né? A minha sensibilidade, que é o eco do efeito da cafeína, ele é muito impactante no meu corpo. Então, eu concordo plenamente. Você deu um delta T aí, muito interessante, de 7 dias, né, direto de cafeína, você percebeu que te impacta negativamente. Eu concordo plenamente, né? Eu acho que, para mim, assim, 5 dias é o gargalo, do 6º dia já começo realmente a ter um sono muito prejudicial e o café começa a me fazer um efeito mais negativo do que positivo, né? Até o 3º dia, eu posso tomar 3 dias seguidos, eu estou voando. 4º, 5º dia, eu já começo a capengar. Passou do 5º dia, eu já falo, putz, o efeito da ativação, ele não é tão importante e o efeito colateral, ele se pronuncia. Então, para vocês entenderem isso que ela colocou, né, porque o uso consciente, a gente precisa entender o que a cafeína faz. Aí vale a gente separar o café da cafeína, né? A gente falou, né, a história do café, etc., mas a gente está focando na substância. Cafeína é uma das substâncias do café. Então, o que a cafeína faz no nosso corpo? A primeira grande função que a cafeína faz, ela silencia receptores que chamam-se de receptores de adenosina. Esses receptores de adenosina, eles são como se fossem alto-falantes, como se fossem interlocutores, como se fosse um interfone. E esse interfone, ele vai avisar para o nosso cérebro que é hora da gente relaxar, é hora da gente descansar, é hora de tirar a excitação cerebral, a excitação celular, o que a gente chama, de um ponto de vista médico, neurocientífico, de glutamato, ou a excitação glutamatérgica, né, que é o principal neurotransmissor excitatório. Então, quando a gente ativa esses receptores de adenosina, a gente avisa o cérebro, ó, não é mais para a gente trabalhar com tanto glutamato, não é mais para a gente trabalhar de uma forma tão excitada cerebralmente. Relaxa, essas células que estão ativas, elas podem desligar. É hora de você desligar algumas células. Então, quando a adenosina se liga nesse receptor, você avisa o teu cérebro todo que você precisa desligar. Você precisa estimular mais GABA, você precisa tirar um pouco o glutamato, você precisa relaxar o seu cérebro, você precisa diminuir sua excitabilidade celular. E isso faz com que você fique um pouco mais cansado, um pouco mais caduco, que você fique no modo de ativação um pouco mais lento, você fique um pouco mais preguiçoso, você fique um pouco mais desmotivado, porque isso faz um efeito cascata, não só no glutamato, como na dopamina, como em todo o resto. E o que a cafeína faz? Se você toma cafeína, ela justamente se conecta nesse receptor de adenosina, existem vários receptores de adenosina, e ela se conecta nesses vários subtipos, né? Existem alguns subtipos diferentes em áreas diferentes do cérebro, então ela vai se conectar nesse receptor de adenosina e vai impedir que ele funcione. O que significa impedir que o receptor de adenosina funcione? Significa você cortar essa comunicação para o seu cérebro de que você está cansado. Significa tirar esse interlocutor, significa tirar esse interruptor, esse interfone, que vai deixar de avisar o teu cérebro que você está cansado. Ele vai te dar energia? Não.
Ele vai simplesmente impedir que você sinta que você está cansado. É como se você cortasse a comunicação desse cansaço. Então, a cafeína, ela não te dá mais energia. Ela te dá o engano, a falsa sensação de que você não está cansado, de que você não precisa desativar o teu cérebro. E você vai continuar ali com o teu cérebro ativo, com as suas células mais excitadas, com o seu sistema totalmente conectado e ligado. E, principalmente, se você é um usuário virgem, que é um usuário virgem, se você usa cafeína de forma consciente ou usa pouco, você vai ter um estímulo de dopamina. Então, além de você ter uma excitação cerebral, além de você avisar o seu cérebro que você não está cansado, você vai ter um estímulo de dopamina. Tem outras coisas que a cafeína vai fazer, né? A cafeína vai estimular essa dopamina, vai ter um boom de dopamina. A cafeína vai estimular uma substância que chama-se AMP cíclico, que inclusive essa substância AMP cíclico, ela vai ser estimulada por uma outra substância, que é outro palavrão, que é fosfodiesterase. A gente vai conseguir queimar até mais gordura com a cafeína. Então tem muitas coisas que a cafeína faz para a gente. Mas o principal para você decorar aqui numa live rápida é que a cafeína silencia o nosso aviso que o nosso cérebro está cansado. Se ela faz isso, significa que você vai se sentir muito mais disposto ou disposta, sendo que não necessariamente você vai ter mais energia. Então, esse é o brilhantismo da cafeína, né? Você utilizar de uma forma que você engana o seu sistema. Só que se você começa a enganar o seu sistema sempre, você vai começar também a acumular. É como se você pegasse o dinheiro emprestado. Uhum. Se todo dia você vai lá no caixa do banco e fala assim, me vê mais 50 mil, me vê mais 50 mil, me vê mais 50 mil, e o cara vai correndo juros, chega daqui a 10 dias, você está devendo milhões. E aí você vai ter os juros correndo em cima desses milhões. Acontece a mesma coisa com a cafeína. Você começa a pegar uma energia emprestada. Você começa a pegar uma energia emprestada. No 7º dia, como você falou, vai dar o crash. E aí você vai sentir que você precisa descansar 12 horas, 13 horas. Você precisa ficar um dia sem fazer nada. Então, o uso consciente da cafeína evita que essa dívida seja acumulada de uma forma muito pesada, ou que você nem perceba que você está com uma dívida e viva a vida com uma dívida. Isso. Né? E isso faz com que você fique mais irritado, mais cansado, mais mal-humorado, brigue com a família inteira, chute o cachorro. Então, o que acontece? Se você vai pagando essa dívida aos poucos, você sempre pode pegar dinheiro emprestado. Então, como você falou, né? O que é cafeína? O que a gente precisa se preocupar em fazer o uso consciente? A cafeína vai avisar o seu cérebro que você não está cansado. Mas você está cansado, você precisa descansar. Você manter isso 1, 2, 3 dias, maravilha. Então, o ideal seria que você impedisse esse aviso, mas assim que você realmente puder descansar, você tira essa cafeína, deixa o teu corpo dar o crash, descansa mais. Então, você perguntou, a segunda pergunta que você fez foi o impacto da cafeína no sono. Muitas pessoas monitoram o sono pelo número de horas dormidas. Então, a pessoa fala assim, pô, eu tomo cafeína, não muda nada. Eu durmo às 10 e acordo às 6. Eu tomo cafeína, não muda nada. Eu durmo meia-noite e acordo às 8. E a pessoa vê pelas horas de sono, né? Fala assim, não, estou dormindo aqui 8 horas, tá bem. E esquecem que o sono tem uma arquitetura. Então, o sono não é só você dormir, fechar os olhos e apagar, né? Existe um processo cerebral. Inclusive, o nosso cérebro, muitas horas do sono, ele está até mais ativo do que em estados de vigília, né? Estados acordados. Então, quando você toma cafeína, você até dorme, mas você não entra em determinados estágios do sono, principalmente estado do sono deep e alguns estados do sono REM, você diminui até 20%, 30% do sono REM quando você usa cafeína, você não tem esse estado que é um estágio muito importante do seu sono para que você faça uma ruminação das informações, para que você faça uma limpeza metabólica do seu cérebro, e se você toma cafeína, isso não está acontecendo, você entra no sono superficial. E o sono superficial muitas vezes não faz você descansar, né? Muitas vezes não permite com que você descanse. Sendo assim, é muito importante você não olhar apenas o número de horas dormidas. Com cafeína, você muitas vezes dorme as suas 8 horas, você dorme as suas 7 horas, mas o seu sono é muito pior. O seu sono é muito mais... A arquitetura do seu sono é muito mais superficial do que se você tira a cafeína algumas vezes da semana. Então, é muito importante fazer esse uso consciente e a gente, né, vai aprofundar um pouco nesse tópico lá no nosso Cogniflow, né? Você também gosta muito de aprofundar isso, você também gosta muito desse papo da cafeína. Uma coisa interessante, Castro, você que é uma estudiosa das plantas e ama entender os compostos, é a gente sempre ressaltar uma questão muito interessante. A própria fonte da cafeína, que você busca a fonte da cafeína, modifica a ação do teu corpo. Se você usa a cafeína do café, é completamente diferente do que se você usa a cafeína do matcha, do chá verde, do oolong, então, né, do guaraná.
Então, você tem formas diferentes de ativação da cafeína, porque os compostos da natureza, eles vêm com uma porção de substâncias. Não é só cafeína. As pessoas acham que café é só cafeína. Não, tem ácidos clorogênicos, o matcha tem L-tianina. Então, a gente tem substâncias que vão contrabalancear o uso da cafeína e tua ativação vai ser diferente. Então, também é interessante mudar as fontes de substrato da cafeína. Perfeito. Nossa, perfeita colocação, porque é exatamente isso, né? A natureza deu tantas possibilidades pra gente, né? Por que a gente vai ficar só com uma da mesma forma sempre, né? E aí uma coisa que a gente pode utilizar de uma forma bem mais consciente, com uns efeitos muito mais interessantes, a gente acaba perdendo pelo mau uso, ou até mesmo pela má escolha, né, dos produtos, né? Um café de má qualidade, que a gente nem sabe direito, né? Em consideração essas questões. E aí, uma coisa importante que você mencionou e que vale para algumas pessoas, porque assim, a gente deu o nosso exemplo, né? A gente né, tem uma sensibilidade maior, consegue observar nosso corpo. Só que tem gente que vai dizer assim, nossa, não, mas para mim, eu tomo café, não sinto nada porque e tá tudo certo, não atrapalha meu sono, tá tudo bem, eu não sinto, não fico nessa irritabilidade aí, eu não sinto essa. Só que a pessoa se engana, né? Porque quando ela vê no dia, ela é uma falta de autopercepção tão grande e o fato dela ter, né, fazer esse uso crônico contínuo já perturbou tanto, né, esses mecanismos que, de fato, o corpo fica menos sensível, né? E ela não sente tanto esse impacto, mas tem outras coisas acontecendo ali que estão interferindo nela, né? Nessas oscilações de humor, na irritabilidade, na qualidade do sono, mesmo que ela não sinta imediatamente, né? Tem pessoas que é mais clara essa percepção de sentir, né, a frequência cardíaca aumentar, né? E esse impacto maior de concentrar e focar, e outras pessoas dizem que, né, não sentem absolutamente nada. Então, de uma forma geral, o foco aqui, a gente, né, a ideia é falar sobre o impacto disso na saúde, né, mental da mulher, mas é para todo mundo, né, para homens e mulheres, o impacto do uso crônico e, né, inconsciente do café e da cafeína, ele é negativo para todas as pessoas, né, independente, inclusive dos níveis de sensibilidade de cada um, independente até das questões genéticas, né? Aqui até na genética tem gente que fala assim, não, eu sou metabolizador, igual você, sou metabolizador rápido de cafeína, então eu posso tomar café à vontade, então não vai me fazer mal, né? Essa é uma interpretação bem equivocada também em relação a isso. E aí, você entrou num ponto bem importante, que são as diferentes fontes de café e de cafeína. Obviamente que a gente não dá... Gente, se deixar eu indo a gente fica aqui falando ainda mais nós dois. Nossa, se deixar a gente fica aqui. E aí, O dia ó, inteiro aqui, o né? dia inteiro. Então, dois recados para vocês. Primeiro, ele falou aí do Cogniflow, que vai ser o evento presencial dele. Vão lá, eu vou ser uma das palestrantes também, vai ser muito, muito incrível. Eu vou falar de práticas de biohacking, e especialmente as práticas de biohacking ancestral, que são práticas muito fáceis, simples, porque assim, às vezes o que está faltando para a pessoa focar e concentrar não é o uso de uma substância. Minimamente, se ela fizer mais grounding, minimamente, se ela fizer o banho gelado, se ela faz a prática da sauna com um banho frio, ela não vai precisar dessa coisa toda de usar substâncias o dia inteiro, porque você já vai ter, né, todo o seu equilíbrio ali de neurotransmissores, de dopamina, enfim, ao longo do dia, que você não vai precisar tanto dessas substâncias. É por isso que a gente faz tanto, né, dessas práticas, porque nos ajudam, né? É um conjunto de práticas, né? Quando a gente fala, né, em stacks, é um conjunto, né, de práticas, de coisas que a gente faz e que a gente também ingere ali dentro desse rodízio, né, de suplementação. Então, vai ser um prazer enorme participar do Cogniflow e poder compartilhar lá com o pessoal, assim, um evento presencial é sempre especial. E para as mulheres que querem entender um pouco mais, especialmente dessas questões, porque aqui não vai dar para a gente falar as fases do ciclo, né? Antes de você entrar, eu estava falando desse impacto, especialmente nas mulheres na perimenopausa. A perimenopausa é um período que antecede ali, né, a menopausa, que para algumas mulheres começam 10 anos antes, alguns sintomas, e que isso pode ser gatilho para os calorões, né, para as questões que acontecem
dos fogachos e vários outros sintomas que vão piorando, porque a cafeína ela interfere no metabolismo dos estrogênios. E aí, dependendo do estado inflamatório, se tem síndrome do intestino irritável, com predisposição à endometriose, isso pode ser gatilho também. Então, a mulher precisa entender com mais detalhe ainda sobre suas questões hormonais e sobre o impacto disso e como ela fazer, né, especialmente para criar, né, novas rotinas, novos hábitos utilizando outras formas. E essas outras formas que você falou, que são excelentes, né? O matcha, o guaraná, o cacau, são excelentes formas de a gente rodiziar, cada um tem níveis diferentes, né, de cafeína, que vão ter impactos, né, diferentes, né? Então, o importante é fazer esse ciclo entre as fontes e, em alguns momentos, né, a gente realmente fazer esse zero cafeína, né, de todas as fontes. O que você recomenda, assim, quando vai começar um detox de café para uma pessoa que está tomando mais de 2 cafés por dia? O que você recomenda inicialmente, assim, ir para um descafeinado e parar totalmente? O que você recomenda, assim, para quem quer iniciar essa retirada, assim, do café? Perfeito, perfeito. Então, para complementar, né, o que você falou aí, essa questão de detox de café e cafeína, a gente vai ter uma aula, inclusive, num evento, né, no Cogniflow, no dia 29 e 30 de abril. Né, vocês que tiverem interesse para saber mais, é só mandar um direct para mim escrito Cogniflow. Né, se alguém quiser escrever aí no chat Cogniflow, só escrever um direct para mim, vocês já vão ter todas as informações. Lá no evento, que vai ser um evento presencial, não vai ser um evento que vai ter Rio, São Paulo, Porto Alegre, é um evento em São Paulo presencial, uma vez por ano, talvez é o maior evento que a gente está fazendo aí, unindo a galera que gosta de falar de mente desses próximos 2, 3 anos. Então a gente não sabe se vai repetir, então aproveita e vem agora com a gente. Cogniflow no meu direct. Nesse evento a gente vai fazer uma aula só sobre detox de cafeína. Por quê? Existe a necessidade da gente entender as possíveis formas de detox. Então, eu vou responder a tua pergunta de uma forma simples aqui, mas a gente vai dar um mergulho lá no evento. Boa. Porque existem formas diferentes, né? Não existe uma única verdade como fazer um detox de cafeína. Eu costumo dizer que o detox de cafeína pode ser na dor ou no amor, né? Depende como você quiser. Então, na dor, é você fazer realmente uma coisa mais brusca, né? Você precisa sensibilizar o teu cérebro para a cafeína, porque a semana que vem, sei lá, você tem um concurso, a semana que vem você tem uma viagem, a semana que vem você vai correr triatlon, você precisa que a cafeína funcione em você na semana que vem. Então você pode fazer um detox na dor, que é você parar de uma hora para outra a cafeína, e aí existem outros suplementos que você pode colocar para você não ter tanto crash, né? Existem vários outros suplementos, você pode estimular suas mitocôndrias, você pode aumentar sua dopamina, usando uma mucuna, usando uma derribose, usando uma coenzima Q10, tem muitas coisas que a gente pode fazer, e lá vou passar um protocolinho com doses como fazer. E existe uma outra maneira, que é a maneira no amor, né? Que é a maneira escalonada, que você vai trocando as fontes de cafeína aos poucos e você vai fazendo isso mais no amor, sem sofrer o crash. Eu gosto muito de fazer um esquema alternado de cafeína, onde eu vou na dor, só que eu não fico tanto tempo consumindo cafeína, então a dor é muito tranquila. Então eu não preciso fazer escalonado. Quando eu estou mais tempo usando cafeína, aí eu faço o esquema escalonado para não ter o crash, ou se eu vou sair de férias, eu deixo ter o primeiro dia das minhas férias de crash de cafeína e vou sensibilizando durante as minhas férias. Mas uma maneira interessante, né, de começar a fazer, você falou uma pessoa que toma 2 cafeinados aí no dia, uma maneira interessante de começar a fazer esse processo é você trocar a fonte de cafeína. Primeira coisa. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é trocar a fonte. Então, se você toma 2 cafés, você toma um descafeinado agora e outro cafeinado. No lugar do descafeinado, você toma um descafeinado com um chazinho verde, porque você vai precisar daquela cafeína. Então, você já reduz a dose de cafeína aí 25%. Outra coisa que você pode começar a fazer no segundo passo é você tirar a cafeína da tarde, né? Então, você já fica com a cafeína só de manhã. Então, você toma um cafeinado de manhã e um descafeinado à tarde. Lembrando que o descafeinado também tem cafeína. Ele tem uma dose menor de cafeína, mas ele também tem cafeína. E se você demora, né, de 15 a 45 minutos para ter o pico plasmático de cafeína, muitas vezes você demora de 6 até 8, em alguns casos 12 horas, para depurar a meia-vida dessa cafeína. Ou seja, se você tomar 10 miligramas de cafeína num descafeinado, o descafeinado sempre tem 7, 10, 15 miligramas de cafeína. Se você tomar um descafeinado à tarde, você, né, tiver uma meia-vida da cafeína de 8 horas, quando você for dormir, você ainda tem aí 5, 6 miligramas de cafeína no momento que você vai dormir.
Então você precisa tomar cuidado para evitar essa cafeína à tarde. Seria interessante você só deixar a cafeína para amanhã. Então o primeiro passo que você tem é trocar um dos cafés cafeinados por descafeinado. Depois você troca o segundo cafeinado por descafeinado alguns dias na semana. Então, o segundo passo que você vai fazer, um ou outro dia você vai ficar só com 20 miligramas de cafeína. Então, se você souber o quanto você consome de cafeína, né, qual é o café que você está consumindo, qual a forma de preparo, isso tudo muda a cafeína. Né? Se você deixar o café numa prensa francesa, ele tem mais cafeína do que só passar o café no coador. Então, você pode também trocar as formas de fazer esse café. Né? Se você, por exemplo, faz um café na prensa francesa ou toma um café turco, que é aquele café ainda com a borra, né, com pó, você está tomando muita cafeína. Então, muda o modo de preparo para um café coado. Então, seria mais interessante você passar por um café coado. Então, tem muitas coisas que você pode investigar na tua rotina para você ir diminuindo esse consumo de cafeína até fazer 2 dias off de cafeína. Quando você conseguir 2 dias off de cafeína na sua semana, você quase zerou o game, porque você pode fazer em ciclos. Você toma 3 dias, um dia off, 3 dias, um dia off. Até você conseguir chegar no momento em fazer dia sim, 2 não. Dia sim, 2 não. Dia on, 2 dias off. Dia on, 2 dias off. Aí você brilhou. Uma outra coisa que eu costumo dizer muito, que é interessante no detox de cafeína, é usar a cafeína microencapsulada. Porque ela vai de liberação mais lenta, né? Você não vai ter o baque da cafeína tão rápido e ela vai ser liberada lentamente para que você consiga ali performar de uma forma diferenciada, né? Você não vai ter um baque de cafeína tão rápido, uma absorção tão rápida e você vai manter o seu padrão ali, você que é viciado em cafeína, vai manter uma liberação ao longo do dia e você não vai ter o crash tão grande. Né? Existem outras coisas que a gente pode colocar para você não ter mau humor, por exemplo, né? Você pode aumentar o consumo de serotoninérgicos e suporte serotonina. Então, tem muitas coisas que vocês podem fazer, né? Não é uma coisa fixa. Lá no evento, a gente vai falar de inúmeras formas, né? Inúmeras alternativas para isso. E você também citou muito bem, Castro, esse seu trabalho excelente, maravilhoso que você está fazendo com as mulheres nesse período super sensível da vida, né, que é o período perimenopausa, onde as mulheres têm uma alquimia muito sensível e qualquer mudança na alquimia pode impactar nos seus sintomas, né, na sensibilidade, na sua cognição, no seu próprio estrógeno. Então, vale muito a pena vocês que estão nesse período da vida tomarem muito cuidado com isso e usarem a cafeína de uma forma contando aí os efeitos do dia off e do dia on, porque o dia off, principalmente para aquelas pessoas que vão colocar práticas contemplativas na rotina, como uma meditação, como a própria sauna, a meditação na sauna, vocês vão perceber que no cafeína off, vocês ativam a mente de uma maneira completamente diferente, né? No cafeína off, vocês aprofundam mais na prática contemplativa. Então, isso é muito interessante para as pessoas que estão nesse período e esse trabalho lindo que você vem fazendo aí com essa informação tão rica para essas pessoas. Então, vale muito a pena quem está nesse período tomar mais cuidado em dobro. E você falou também brilhantemente a questão do banho frio. Muitas vezes, para aqueles viciados em cafeína, o banho frio ele substitui, né? Porque você tem um super bom de noradrenalina e de dopamina no banho frio, coisa que você pode fazer o banho frio no período que você tiver o crash de cafeína. E funciona muito. Eu truco aquela pessoa que precisar de cafeína, se você, né, tiver a determinação suficiente de tomar 2, 3 banhos frios no dia que você fizer off. Então você realmente tem um estímulo real, um estímulo palpável que vale fazer para crer. Uau! Nossa! Olha, a gente ficaria aqui horas. É um assunto tão extenso, né? Que parece ser, né? Mas é muito extenso e profundo, né? E por isso que a gente gosta tanto. A nossa forma de compartilhar aqui nas redes sociais, ela vai muito além, né? De dizer tal coisa é boa ou ruim, né? E a gente, quando a gente explica isso com profundidade, fica muito mais fácil para as pessoas elas entenderem, começar esse processo, até para dar mais autonomia para elas, né, no próprio processo de saúde. E esse processo é o processo de autoobservação. Para mim funciona muito nesse contexto, assim, hoje eu consigo fazer meus ciclos, às vezes 3 dias on e 2 dias off, às vezes eu faço dia on, dia off, depende um pouco da minha rotina, da fase do ciclo e etc. E aí eu vou utilizando várias dessas práticas e o uso de alguns cogumelos medicinais também me ajudam bastante, adaptógenos, então tudo isso auxilia bastante, assim, para esse processo. Então, realmente precisa de um conhecimento profundo para que as coisas elas sejam feitas, né, da forma correta. Então, por isso que a gente gosta tanto de compartilhar, né? Tudo que a gente compartilha, do que a gente faz nos nossos cursos, é para um conhecimento profundo, né? Que é para leigo e profissional, mas o leigo que está nesse caminho, né? Então,
Isso pra gente é muito, muito importante, né? Esse entendimento e também porque é o que a gente faz, né? Que é a nossa vida, é o que a gente aplica na nossa vida, né? Tudo que a gente faz. Tem várias perguntas ótimas que eu adoraria responder. Teve gente perguntando aqui das cápsulas, cápsulas de alumínio, enfim. Então, ainda tem essa, né? Que fora isso, você tem que prestar atenção em várias questões da forma do seu café, né? E ainda tem que estimular mais processo de detoxificação, né? Quando a gente consome muita cafeína, o nosso fígado requer esse processo de passa, né? Por enzimas de processo de detoxificação. Então, a gente precisa dar reforço. E se você coloca coisa com mais toxina, com mais metal pesado, com mais outras coisas, você vai forçar ainda mais. E dependendo da fase da vida que você está, né? Ou de como está esse trabalho com o fígado, acaba sendo pior, né? E tiveram perguntas aqui sobre o Guaraná Cipó, a gente acabou citando também, né? Várias dessas outras fontes de cafeína, elas são interessantes para fazer esses ciclos, né? Elas, especialmente essas que fazem esse processo de liberação mais lenta da cafeína, ela é interessante, mas mesmo assim é importante em alguns momentos fazer, né, o off total de cafeína e estimular, né? Porque aí, né, vai depender, né, das suas fontes. Então, tem várias formas. E para mim, eu gosto de ir no amor, né, sempre. Então, se a gente puder fazer as estratégias mais no amor, sem sofrimento, né, e criando essas alternativas, é muito mais fácil. Mas tem gente que vai na dor mesmo e aí também dá certo e acaba aprendendo a lidar com tudo. Bom, Fantástico, fantástico. Esse esquema de nadador que você falou é interessante para a pessoa que vai fazer um sabático mesmo, porque a pessoa realmente tem o crash, mas no crash se permite ali, tipo, contemplar mesmo, vai para a natureza, vai fazer realmente um silêncio, né? Um retiro de silêncio. É interessante que aí você tem a dor da cafeína, mas você está consciente do processo que está acontecendo no teu corpo. Então é como se fosse um ritual. isso para mim funciona muito, assim, eu faço isso, né, nos retiros que eu participo, e aí essa é a ideia, né, né, quando realmente, né, quando a gente precisa da nossa mente ali, tirar daquele hiperestímulo, especialmente a gente que usa muito, e aí quando a gente volta a usar, usa com bastante consciência, né, então definitivamente a gente não é contra café, apesar de eu ter uma empresa de chás, né? A gente criou a Maze também para até Que tá estimular. fantástico, um melhor que o outro. A gente Bonita a criou. apresentação, bonita a produção, vocês brilharam muito. Realmente o Amaze está incrível. Eu sou fã, usuário e endosso aqui que todo mundo experimente aí o Amazing para vocês verem. Vale até como uma alternativa para o dia off, né? Total. A gente tem várias, né? Tem o Amazing Foco, que tem chá verde, tem alecrim e hortelã, e a gente tem o Amazing Yang, que ele tem o chá preto. Então são as formas que dá para fazer esse rodízio e também os outros chazinhos, né, que não tem cafeína, justamente para dar essa possibilidade, né, de ervas, né, de chás, para fazer com que o brasileiro, né, crie essa cultura maior do chá também, né? Porque fica nessa dependência do café, porque tá muito ali, né? Você tá no escritório, todo mundo tem um momento do cafezinho, né? Então, se criar um momento, vamos tomar um chá, né? E um chá que traz ali mais consciência, né, do que você está fazendo, é muito mais interessante, né? Então, para quem não conhece a Amazing é a nossa marca de chás, assim, que tem várias ervas incríveis. A gente se preocupou muito, né? Tanto com o nosso sachêzinho, de não ser sachê tóxico. Então, a nossa ideia é realmente, né, várias formas conscientes de utilizar as ervas e as plantas medicinais. Bom, Fantástico. eu para amei. Já quero Saudade mais lá. demais de fazer live com você, Castro. E estamos esperando para a gente fazer uma live presencial, né? A gente precisa fazer uma presencial. Eu vou adorar você lá no Cogniflow com a gente, né? A tua palestra está incrível, né? Eu sempre adoro ouvir você falando desses tópicos tão interessantes, das suas observações, para a gente sobrepor aí os conhecimentos de todos. E quando você for fazer lives aí com o pessoal do teu curso, o trabalho lindo que você vem fazendo, pode contar comigo sempre. Boa, adorei. E ó, quem quiser se aprofundar, dias 1 e 2 de abril, nosso evento Novo Ciclo, que eu vou falar de vários desses detalhes sobre como colocar, né, de acordo com as fases do ciclo menstrual e essas fases também de mulheres na perimenopausa, menopausa, pós-menopausa. É só digitar a palavra ciclos aqui no direct também. E tem o link também na bio.
O evento é gratuito, tá? Então, para você que está começando, meu Deus, não sei nada, não sei nem que fase eu tô, não sei nem onde estou, começa pelo evento Novo Ciclo, já se prepara. E tem várias práticas, inclusive, que eu já comecei a compartilhar para elas irem, né, se preparando para o evento Novo Ciclo, desse processo de observação, porque o primeiro passo de tudo isso é você se auto-observar, né? E fazer as estratégias e se auto-observando. Então é isso. Muito obrigada por estar aqui. Fantástico, obrigado. Obrigado você aí pelo convite. Você está na Bahia, Tô né? na Bahia, tô na Bahia. Então Vocês vão ter aproveita e toma um cafezão aí da Chapada da Diamantina, né? Lembrando que o café muda muito o componente conforme você tá, né? Então que tem um cafezão da Chapada da Diamantina fantástico aí, tem muitos componentes interessantes. É o café com alto teor de cafeína, né? Depende da altitude que o café é criado, tem mais cafeína, menos cafeína. Vale a pena, experimenta aí e depois conta pra boa, gente como é que boa. foi. Maravilha, então. Adorei estar com você, Castro, demais, Também. sempre bom. Adoro a tua energia, adoro o seu conhecimento. Estou esperando você aqui no nosso Cogniflow. Ou se você me convidar para uma live antes, estamos juntos aí. E vocês aqui também. Beijo grande para vocês aí. Tchau, tchau. Beijo.